Olá pessoal, vamos fazer mais uma aula hoje. A aula de hoje ela é destinada a quem está começando a estudar eletrônica. Então surge muita dúvida nos primeiros circuitos, como é que as grandezas aí se relacionam. Então vamos começar com o circuito mais simples que tem. A grande maioria dos cursos vai usar um circuito desse tipo. É um dos circuitos mais básicos que tem. E a gente vai explicando o que tem nesse circuito e vai dar uma visão geral. A gente não vai fazer conta, a gente não vai entrar na questão do cálculo, a gente na verdade só vai olhar o circuito. Então, desenhei aqui um circuito com uma fonte de alimentação, tá? Os condutores que ligam essa fonte numa carga. Então, a primeira coisa, vamos explicar o que é cada uma dessas partes. Tá? A fonte de alimentação pode ser uma pilha, pode ser uma bateria, pode ser qualquer coisa que vai alimentar o circuito, é o que vai fornecer energia elétrica para o circuito. Tá? No caso aqui nós temos uma fonte de tensão contínua, então o lado maior é o positivo, o menor é o negativo. Tem outras formas de representar isso aqui, vocês vão encontrar essa fonte assim, do jeito que está desenhada. Às vezes você encontra, parece que ela está repetida, você fala, tem mais uma fonte aqui? Né? Não, é só uma outra forma de representar. Então parece que tem duas ou três fontes assim seguidas, né? Tem um traço maior que é o positivo e o menor que é o negativo. Aí tem isso uma vez, depois tem outro maior, outro menor, outro maior, outro menor. Isso é normal também, continua sendo esse lado positivo da fonte e o traço menor o negativo da fonte, não muda nada, tá? E se tiver uma fonte dessa com uma seta cortando aqui, ó, tem uma setinha aqui cortando a fonte, significa que essa fonte é variável. Significa que você consegue variar o valor dela. Quer dizer, uma pilha ela tem um valor fixo. Se tiver essa setinha, é sinal que é uma fonte que ela tem lá um botão, tem alguma coisa para você ajustar. Você vai lá e regula a tensão dela para um valor maior ou menor. Você regula a tensão. Isso é uma fonte de tensão. Tá? Então, a unidade medida aqui vai ser volts. O que é essa seta aqui em vermelho? Está escrito VF. Tá? Então é a tensão da fonte. Então eu coloquei a seta aqui apontando para o potencial positivo. Sempre vai apontar, a seta vai apontar para o maior potencial, para o lado mais positivo. Tá ok? Se a gente tem uma fonte dessa, ligou aqui através de condutores. O que são esses condutores? Pode ser fio, pode ser a própria trilha da placa. Então quando você pega uma placa e tem aqueles desenhos atrás, né? Você que está começando a estudar eletrônica, você vira a placa assim e você vê aquele monte de trilhazinha. Aquilo ali é uma trilha de cobre e é por ali que as cargas vão se movimentar na placa. Tá? O cobre é um material condutor. E aqui vai ser a carga. Ué, mas não é um resistor? Eu aprendi que isso aqui é um resistor. Sim, o resistor é um tipo de carga. A carga vai ser qualquer coisa que vai transformar a energia elétrica em algum outro tipo de energia. Então a resistência ela transforma em quê? A resistência de chuveiro. Passa a corrente por ela, ela transforma energia elétrica em energia térmica. Ela transforma aquilo em calor. Se fosse uma lâmpada aqui na carga, ela transforma energia elétrica em energia luminosa. Se fosse um motor, energia elétrica é transformada em energia mecânica, porque o motor ele roda, ele se movimenta. Tá? Ele tem um movimento como saída. Então carga vai ser qualquer coisa que você vai ligar. Aqui a gente coloca um resistor porque ele está representando qualquer coisa que você vai colocar no final para fazer essa transformação de energia. E o que acontece nesse circuito quando você faz essa ligação? Se você entender isso aqui, boa parte dos circuitos eletrônicos que você pegar para estudar, você vai aplicar os mesmos conceitos e você vai ter mais facilidade. A carga, ela não vai se movimentar sozinha. A corrente não tem vida própria. Então, se você pega uma pilha e coloca ela aqui em cima da mesa, você não vai ter transferência de carga. Por quê? Porque a resistência do ar, a pilha não está ligada em nada, a resistência do ar não permite que uma carga vá de um lugar para o outro, de um polo para o outro. Só que quando você liga condutores aqui, ó, e uma carga, a carga que está aqui, a gente aprendeu que a corrente vai do positivo para o negativo, né? Tem aquela coisa do sentido real e convencional. A carga, quando ela está ligada aqui no circuito, ela é atraída desse polo para esse. Então ela vai ser atraída por aqui, ó. Se você já aprendeu que a resistência, o valor da resistência influencia nessa passagem de cargas, então quanto maior a resistência, mais difícil. É como se fosse um corredor aqui que é bem estreito.
Então, a quantidade de cargas que vai ser atraída daqui para cá vai ser menor, porque a resistência aqui é grande. Tá? Se a resistência for menor, aí a quantidade de cargas que passa é maior. É como se fosse um corredor mais largo aqui, a carga consegue passar com mais facilidade. Aí por aqui, bom, isso aqui é condutor, não é? Isso aqui não é fio, é cobre, é material que a resistência dele é muito baixa. Então por aqui a carga ela circula sem muita dificuldade. Tá? A resistência aqui é muito baixinha, a gente considera até para efeitos de cálculo que ela é desprezível. A gente não precisa considerar essa resistência. A gente só vai considerar essa daqui. Tá? Então como é que a gente chama essa transferência, esse movimento de cargas? Corrente elétrica. Esse I e essa seta que está apontando aqui do mais para o menos. Então perceba que tensão é uma coisa estática. Tensão é a diferença desse potencial para esse. É quanto esse potencial é maior do que esse. São quantos volts a gente está falando. Corrente é uma coisa dinâmica, não é parado. Corrente, ela é a transferência de cargas de um ponto para o outro. Essas cargas estão sendo atraídas daqui para cá. Corrente é medida em amperes. A gente pode falar também que é medida em coulomb por segundo. Coulomb é uma unidade de medida de carga elétrica. Então o que é isso aí? É elétron por segundo mesmo. É quantas cargas estão passando. Né? É vazão. É a mesma coisa a gente falar num fluxo de água, numa mangueira. Tá? Então a gente tem aqui ó, a corrente elétrica circulando e surgiu mais uma seta aqui. O que é essa setinha que está apontando aqui também para cima, nesse caso? Pensa que se as cargas estão vindo daqui ó, e estão passando pela resistência, aqui não é a dificuldade, não é esse componente aqui que está dificultando a passagem? Não vai ter um acúmulo de cargas aqui em cima? Esse acúmulo de cargas aqui em cima vai fazer com que essas cargas positivas elas vão se acumulando aqui. Ó. É como se fosse realmente um corredor estreito e tem um monte de gente para passar por esse corredor. Então fica aquela confusão aqui na entrada. Aqui não, está todo mundo saindo enfileirado, mas aqui ó, fica aquela confusão. Então a gente vai apontar sempre que é tensão, eu falei que a gente aponta para o maior potencial. Onde tem mais carga? Mais cargas reunidas, não é aqui, na entrada? Então a gente vai apontar a tensão para cá. Tá? Então, e se tivesse outra resistência aqui? A gente ia fazer uma seta da tensão apontando para a esquerda, porque a corrente está entrando por aqui, vai para cá. Se tivesse uma resistência aqui embaixo, a gente ia fazer uma seta apontando para a direita, porque a corrente está entrando por aqui, então o acúmulo de cargas está na entrada. Então perceba que, sempre que for fonte, a corrente aqui, ela sai nesse sentido, ela está indo para cima, e a tensão também está apontando para cima. Então numa fonte sempre, a corrente e a tensão estão no mesmo sentido. Sempre que for um gerador. Sempre que for uma carga, a corrente está no sentido, a tensão está no sentido contrário. A corrente está passando e a tensão está no sentido contrário. Nesse caso está para cima. Isso aqui você pode aplicar para qualquer circuito. Se depois você vai ver um circuito que tenha 2 resistores em série, que tenha 3 resistores em série, que tenham resistores em paralelo, você sempre vai fazer essa análise. Bom, a carga vai ser atraída do mais para o menos. Quais são os caminhos que ela pode percorrer? Só tem um caminho? Então ela vai passar por aquele lá, não tem outro. Tem mais caminhos, né? Então tem 3 ou 4 caminhos aqui para ela percorrer. Vai passar mais cargas pelo caminho mais fácil, menor resistência, menos cargas pelo caminho mais difícil, maior resistência. Tá? Se você aplicar esse conceito para qualquer circuito, você faz uma análise teórica dele antes de começar a fazer conta. Então, antes de ficar preocupado com o triângulo da lei de Ohm, com tensão, corrente, resistência, você relacionou de forma conceitual, você entendeu o que está acontecendo no circuito primeiro. Tá bom? Então, é isso aí. Se tiver dúvida, pode deixar aí nos comentários. E até a próxima.